Olá, tudo bem? Olá, eu sou o professor Herbert e no vídeo de hoje a gente vai estudar os aspectos políticos e econômicos do filme Coringa. A primeira cena do filme começa com o Coringa fazendo a maquiagem de palhaço e ele está ouvindo a rádio que está dando uma notícia. Eles estão noticiando que o sindicato dos lixeiros está em greve, então está um caos na cidade, começou uma proliferação de ratos. O interessante é que tem um detalhe que pouca gente reparou. Logo no fim dessa notícia, ele dá uma outra notícia, que ele fala do sindicato dos proprietários imobiliários. E aí eu pensei, né, sindicato dos proprietários imobiliários? Que sindicato é esse? Porque geralmente os sindicatos são dos trabalhadores, não dos proprietários. Então já é uma contradição que ficou implícita ali, que pouca gente percebeu, mas uma contradição entre as ideologias. Outra notícia: o Sindicato dos Proprietários de Imóveis manifestou preocupação com a alta do preço do querosene. Os locadores... Para a esquerda, o sindicato é uma ferramenta muito importante, porque a gente vive numa sociedade capitalista, né? Uma sociedade com capitalismo selvagem, onde o homem só pensa no lucro. Então, existe aquela pirâmide capitalista, onde lá no topo da pirâmide ficam poucas pessoas, que são aquelas pessoas que têm muito dinheiro, e essas exploram a base da pirâmide. Então, devem haver mecanismos de distribuir essa renda. E os sindicatos vai ajudar nisso, né? Vai trazer melhores condições para o trabalhador, melhores salários, CLT, né? Vai mexer nas leis trabalhistas. Então tem tudo isso que a esquerda defende. Já a direita, ela é contra os sindicatos. Não assim, totalmente não deve haver sindicato. Não é isso. A direita é contra as interferências na economia. Então é interessante porque ele dá essa notícia desse sindicato dos proprietários, né? E aí eu fui pesquisar lá e eu vi que realmente nos Estados Unidos tem um sindicato dos proprietários e ele é um sindicato de direita. Por quê? Porque eles reivindicam o direito, é uma associação, membros, né, que se reúnem lá e defendem o direito de propriedade. Isso daí é um outro conceito muito importante nessa contradição esquerda-direita. Enquanto a direita defende o direito da propriedade, acha que é uma das bases fundamentais, né, para a sociedade, para a civilização, a esquerda já não, a esquerda demoniza a propriedade, acha que a propriedade é o que traz a desigualdade social. E por que esses sindicatos, que são os sindicatos dos trabalhadores, por que alguém não iria gostar dele, né? Já que ele está ajudando aí as condições do trabalhador, por que alguém seria contra? O argumento dos economistas liberais é o seguinte: o salário, por exemplo, então o sindicato vai lá e vai interferir no salário. Tem que aumentar o salário dos lixeiros, por exemplo. Então ele vai mexer nesses salários. O salário, na economia, ele é um preço, né? Ele é o preço do quê? Do trabalho. Então, existe o capital humano, que é uma pessoa com a sua mão de obra, ela vai trabalhar e aí o cliente vai comprar essa mão de obra. Quem que é o cliente? É o empresário. Então, é um preço, ele vai estar comprando a sua mão de obra por um preço. Esse preço vai ser repassado no preço da mercadoria, né? No preço do serviço. Então, por exemplo, se eu for fazer essa mesa aqui, eu sou um carpinteiro, eu vou fazer uma mesa. O preço dessa mesa vai estar incorporado o preço do meu salário, né? Mais o preço do material, mais o preço de todo o custo que precisa para fazer a mesa e o lucro do empresário. Então tudo isso aí são fatores macroeconômicos. E aí quando você mexe em uma coisa, vai mexer em um monte.
E esse é um grande problema para quem acredita no laissez-faire, né, que é a economia de livre mercado. Porque quem acredita nisso, acredita que os mercados eles se autorregulam. E nessa autorregulação dos mercados, o preço é um fator muito importante, talvez o mais importante, porque o preço ele carrega a informação do consumidor para toda a economia, para o produtor, para tudo. Então, por exemplo, se muita gente demanda um produto, o preço daquele produto vai subir. E aí o outro produto que as pessoas estão produzindo, os produtores daquele outro produto vão passar a produzir aquele produto mais demandado. Então a economia ela vai se equilibrar, porque tem muita gente querendo um produto, aquilo ficou caro, e aí as pessoas querendo lucro vão ir lá produzir aquilo. E aí os preços se estabilizam de novo. Então é uma informação, os consumidores queriam aquele produto mais do que o outro, e essa informação foi passada no preço, né? O preço mostrou que ele estava caro, mostrou que muita gente queria ele, e isso fez a economia se estabilizar. Isso é um exemplo básico, né? Só que o preço, ele pode ser o preço de várias coisas, igual eu falei, pode ser de um produto, pode ser de um serviço, pode ser do trabalho, que aí é o salário, pode ser o preço de uma moeda, que aí seria o câmbio. Por exemplo, o real agora está muito desvalorizado, né? Precisa quase R$6 para comprar $1. Então muita gente está criticando, que absurdo. Eu não sei fazer juízo de valor se isso é bom ou se é ruim, mas pela economia de mercado, o que eles acreditam? Que isso tem que se regular naturalmente. Não pode um político ir lá e fazer uma política econômica e igualar o real com o dólar, porque ele vai estar mentindo. Essa informação que o preço carrega tem que ser verdadeira. Se eu manipulo isso artificialmente, eu estou enganando, eu estou trazendo uma informação falsa. Então, por exemplo, os Estados Unidos e o Brasil, qual que é a economia mais rica? Qual que produz mais coisas, que tem mais tecnologia? É os Estados Unidos. Então é meio falso eu querer que o real fique pau a pau com o dólar. Se eles são uma economia melhor, lá tem menos pobreza, lá funciona melhor, a moeda deles é mais forte do que a gente. Sinto muito, né? A gente que melhore a nossa economia para a gente chegar uma hora no nível dos Estados Unidos, e aí sim a gente vai bater de frente com eles, né? Aí a nossa moeda pode ficar pau a pau com a deles. Agora, se você só mexe num valor lá, acaba que uma hora estoura em outro lugar, que é o que aconteceu com o Fernando Henrique Cardoso, né? O Plano Real. Ficou R$1 para né? R$1 para $1 na época do Plano Real. Só que isso depois resultou em outros problemas, né? A economia é assim, não tem mágica. São valores que uma coisa está relacionada com a outra, né? Então tem os juros, tem os salários, os preços, tem todos os fatores macroeconômicos, tudo está ligado. Se você mexe vai ter que tirar de um outro lugar. Não tem como você inventar. A única maneira de inventar é quando você produz moeda, né? Você começa a imprimir dinheiro, que aí é pior ainda, que gera inflação. A gente aqui no Brasil teve época de hiperinflação nos anos 80, então você saía de manhã, tava um preço, daqui 2 horas você passava no mesmo mercado, já tava outro preço. Então começou a faltar alimento no mercado, a gente entrou numa crise muito feia, né, aqui no Brasil, por conta disso, impressão de moeda. Quantas viagens? Oh, mas o senhor tem 4 laranjas. Sim. E aí come uma? Quantas resta? Quantas viagens? O senhor tem 4. Eu tenho 4. E aí come uma? Tem 4, né? 4, come uma. Bom, eu sabia isso, era com maçãs. Outro conceito também que é um pouco controverso, né? A esquerda pensa de um jeito, a direita pensa de outro, nessa questão de economia, é a questão que o capitalismo ele é cíclico. Então o capitalismo ele tem expansão, né, que é quando a economia cresce, e depois vai ter a recessão. Isso é um senso comum, a maioria das pessoas pensam isso, já acha que é intrínseco do capitalismo ser cíclico. E esse é um pensamento ideologizado da esquerda. Porque quando você vai ver
os economistas de direita, eles falam que não, que na verdade é o contrário. Quando o Estado interfere na economia, gera distorções, que é isso que eu já expliquei, e essas distorções, quando explode, é o bust, né? Então tem o boom, que é a economia crescendo, e o bust, que é a recessão, né, econômica. Então, se você for lá olhar, tem a teoria dos ciclos econômicos da escola austríaca. Ele explica a crise de 29, ele explica a crise de 2008, tudo isso eles explicam através da teoria econômica disso que eu acabei de explicar, de como o governo interferiu de maneira errada, criou uma bolha que uma hora explodiu.